Durante uma grande festa em um iate, um grupo de amigos acorda à deriva, incomunicáveis e sem suprimentos, descobrindo que tudo faz parte de uma vingança implacável. Por isso hoje The Boat. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar evoluindo. Agora sim, vamos começar! A história começa com um terrível pesadelo recorrente de Helena, que consegue ver o terrível acidente de trânsito de uma família que parece ser feliz. Por sorte, no meio do seu desespero, ela recebe a ajuda do seu marido, Flávio, que tenta acalmá-la. Por outro lado, conhecemos Cláudia, que parece ser uma mulher obcecada pelas redes sociais. E quando o grupo do chat pergunta pelo seu marido, que continua dormindo, ela decide pregar uma peça nele, jogando água gelada para acordá-lo. Depois vemos Ernico e sua nova namorada Martina, que começa a falar para ele sobre seu novo grupo de amigos antes de apresentá-los. E aí descobrimos que Frederico é um ator de filmes um pouco violentos. Na conversa, Ernico faz um resumo de um dos seus sucessos cinematográficos para que a garota possa fingir que realmente o conhece. Além disso, ele conta que Cláudia é tão arrogante quanto demonstra nas redes sociais, embora possa ser muito gentil quando quer. Mas nesse grupo de amigos, os verdadeiros milionários são Flávio e Helena, ele é advogado e ela é professora universitária com 3 diplomas. Donos do iate, onde ele vai passar os próximos dias. Enquanto Henrico deseja ter um igual em algum momento da vida, essa viagem é para celebrar o aniversário de Henrico e Frederico. Ele questiona se uma semana é muito tempo e zomba da diferença de idade entre o aniversariante e sua nova namorada, bem mais jovem. Helena os chama para dizer que precisam se apressar e mais uma vez eles zombam da diferença de idade do novo casal. Em seguida, a milionária recebe seus 2 primeiros milionários, dando as boas-vindas ao luxuoso iate. Descobrimos que o grupo de amigos se conhece desde o ensino médio. Mas Martina não parece se importar muito com a história, porque imediatamente propõe a Henrico fazer o delicioso naquele exato momento. Após 20 minutos, Selena diz a Flávio que é indelicado deixar os anfitriões sós, mas ele não se importa muito. Aí aparecem Frederico e Cláudia, que imediatamente começam a falar sobre a nova garota jovem. Rapidamente começa a travessia e vemos que Henrico está empolgado por poder conduzir o barco, mas Flávio só começa a provocá-lo. Enquanto isso, as garotas se reúnem em outro lugar para tomar champanhe e conversar sobre como Maratina conquistou seu namorado recentemente. O primeiro dia transcorre normalmente. Enquanto todos mergulham no mar, Henrico e Martina decidem fazer isso nus e Helena prefere ficar coberta. Naquela noite, eles cantam parabéns para Henrico. Nesse momento, Frederico pergunta por que Flávio não trouxe nenhum capitão para ficar responsável pelo iate e ele responde que pode cuidar de tudo sem problemas. Durante a conversa, ele faz um brinde ao aniversariante. Henrico é abstêmio, mas mesmo assim fazemos um brinde à sua amizade sincera e leal. Então Cláudia lhe dá um belo relógio de presente e os 2 homens dizem que o deles está em um lugar reservado. Por isso, os 3 vão até um quarto onde lhe oferecem um contrato como diretor comercial em uma das empresas do pai de Frederico. A oferta inclui um salário de 10 mil euros por mês, além de benefícios e despesas com carro, viagens e seguro de saúde totalmente pagos. Flávio diz a Henrico que fazem tudo isso para ajudá-lo a se recuperar, mas Henrico não parece muito convencido. Em vez disso, ele fala sobre um de seus parentes que mora no sul. Eles têm a chance de realizar um novo investimento que poderia ajudá-los a recuperar o dinheiro de forma fácil. O problema é que seus amigos já haviam investido antes em um projeto com ele que fracassou, perdendo todo o dinheiro. Por essa razão, eles decidem recusá-lo e lembram que querem protegê-lo. O problema é que Henrico não leva isso muito bem e apenas diz que vai pensar sobre a proposta do contrato. A festa continua com muita dança e álcool. As horas passam enquanto todos se divertem até o amanhecer, quando vemos Helena acordar completamente confusa e de ressaca. Depois de vomitar, ela olha ao redor e descobre que navegou para uma direção desconhecida, estando completamente à deriva. Ela acorda Flávio, que tenta se comunicar pelo rádio sem sucesso, o que o deixa desesperado. Ele vai depressa à sala de comando e confessa a Helena que a situação está ruim. Ele corre para buscar a âncora, mas descobre que alguém a jogou na água e por isso eles se moveram do lugar. Frederico também acorda completamente bêbado, procurando por Cláudia, que está desesperada porque não encontra seu telefone. E Henrico diz a Flávio que o bote salva-vidas desapareceu, sem nenhuma outra opção. Flávio conta ao resto que foram roubados porque o depósito está vazio e sabotaram a usina dessalinizadora. Além disso, o rádio não funciona e as pistolas de sinalização sumiram, deixando-os à deriva e sem suprimentos. Após um tempo, todos começam a analisar como foi possível que ficassem desmaiados por horas. Então descobrimos que Frederico deu álcool e um pouco de erva.
O curioso é que Enrico não bebe e Flávio não usa drogas, mas ainda assim ficaram completamente desmaiados como os outros. Então, a única explicação é que os ladrões drogaram eles com outra coisa. Mesmo assim, eles se perguntam, por que sabotar o iate se poderiam simplesmente roubar tudo de valor e ir embora? Flávio lembra que eles estão em uma zona segura e Frederico começa a acreditar que se trata de algo político, enquanto Cláudio acha que é uma pegadinha de câmera escondida para famosos. O fato é que nenhum deles tem certeza do que está acontecendo. A única opção viável é aguardar a passagem de outro barco para que possam pedir socorro. Nas horas seguintes, os garotos tentam consertar o motor e comem alguns pedaços de peixe cru. Até que, no dia seguinte, Flávio consegue ouvir sinais de um walkie-talkie. Ele logo se comunica com um estranho, que afirma que esse tipo de situação é comum. Quando uma pessoa comum quer brincar de ser marinheiro e o alerta que, na sua localização, ele só vai encontrar tubarões e mercenários. Flávio pergunta quando virão buscá-los, já que a lei marítima assim determina, mas o homem responde que o mar é diferente do que está escrito nos seus manuais de marinheiro. Perfeito. As coisas ficam mais estranhas quando o desconhecido o chama pelo nome e menciona cada uma das pessoas que está com ele, destacando o nome de Enrico. O desconhecido se apresenta como Emílio. Ele lembra a eles que estão fora da rota de navegação conhecida, então ninguém vai resgatá-los. E os adverte que alguns deles podem começar a sofrer abstinência de drogas e psicotrópicos. Além disso, ele enviou mensagens para seus familiares, fingindo ser eles para aparentar que está tudo bem. E lembra a eles que podem sobreviver alguns dias sem comer, então não é tão grave quanto pensam. Em instantes, Flávio avista outra embarcação próxima. Bem ali está o sequestrador, que está acompanhando cada um de seus movimentos. E deixam claro para ele que só ele é a única esperança de sobreviver. Ele ordena que peçam a Enrico o código de segurança de 6 dígitos, pois quer fazer uma transferência da sua conta. O aniversariante diz que justamente ele é quem tem menos dinheiro de todos, e o sequestrador responde que está falando da sua conta em Luxemburgo, onde tem 1,6 milhões de euros depositados. Isso impressiona o resto do grupo, que começa a se perguntar, onde ele arrumou essa grana? Então, Flávio chega à conclusão de que se trata do investimento que fizeram há um tempo no negócio que supostamente deu errado. Sem hesitar, Helena começa a dizer que ele é um golpista, lembrando ao Flávio que sempre o avisou que não deviam confiar nele. Isso gera uma discussão entre todos, até que Enrico lembra que já o salvou antes e tenta esclarecer para Martina que não é um ladrão. Mas a garota, ao invés de confiar nele, pede que entregue o código exigido, temendo pela própria vida. Flávio se aproxima dele para dizer que o caso do investimento fracassado ficou no passado, e que ele aceita o que estão pedindo para sair dessa situação. Quando o desconhecido volta a entrar em contato, ele informa que a transferência foi bem sucedida e todos comemoram. Ele pede para olharem para o sul, onde há uma caixa de suprimentos e no cesto de lixo tem gasolina para navegarem. Enrico fica irritado ao ouvir isso, pois pensou que a transferência do dinheiro os ajudaria a retornar para a Terra. Mas o desconhecido diz que ele não pode falar sobre lealdade e sugere que escolham o melhor nadador para ir buscar a caixa. Flávio se oferece para fazer isso, mas Helena diz que é muito arriscado e Cláudia propõe esperar algumas horas. Em algum momento, suas famílias vão suspeitar quando não receberem mais mensagens. Por sua vez, o grupo faz uma observação e Enrico decide com 3 votos, então aceita ser o nadador designado. Recebe algumas instruções de Flávio e começa a nadar contra a correnteza. Do barco, os outros percebem que ele está indo na direção errada e, para piorar, começa a se afogar. Então Flávio decide resgatá-lo, chegando a tempo de salvar sua vida, e depois busca os suprimentos. Mais tarde, Enrico conta para Martina sobre sua difícil história familiar, a morte de seu pai e o quanto gostaria que ele estivesse orgulhoso pelo esforço que fez. Nadando em meio à forte ondulação, Flávio verifica as balsas achando um pouco de comida e álcool. Frederico tenta acalmar Cláudia, afirmando que quando tudo acabar, certamente muitos meios de comunicação desejarão entrevistá-los, e terão um final feliz de cinema junto com seus filhos. Ao mesmo tempo, Helena começa a perder o controle, tentando decifrar possíveis mensagens que Emílio lhe deu como pistas para escapar, mas os outros parecem não dar muita atenção a ela. Nesse momento, um barco se aproxima de seu marido, que fica conversando com Emílio. Ele afirma que seu pai, como advogado de defesa, apenas ajudou o amigo e tenta convencê-lo de que não o acusará. Se ele os deixar ir, Emílio responde que está cansado de tudo se tratar de dinheiro. E deixa claro que isso não é uma negociação, mas sim a execução de uma sentença. Por isso, ele terá que fazer exatamente o que ele mandar. Helena segue tentando enviar uma mensagem. Quando ela se surpreende ao ouvir a voz do seu marido pelo walkie-talkie, ele pede para ela assistir a um disco versátil digital que está em sua cabine. Enrico desconfia que está sendo chantageado. Eles procuram o disco versátil digital e, ao reproduzi-lo, ficam surpresos com o vídeo que aparece.
Não é um vídeo de Flávio e Cláudia, que são amantes há muito tempo. Isso desperta a fúria de Federico e Helena. Nesse momento, Emílio decide jogar Flávio amarrado no mar e, para piorar, Helena ameaça tirar a própria vida. Imediatamente, Cláudia começa a pedir perdão, mas acaba levando uma facada que a mata em poucos minutos. Flávio tenta nadar com muito esforço e, já perto do iate, começa a se afogar diante dos olhos de Frederico, que decide deixá-lo morrer. Mais tarde, Emílio recita trechos do livro Crime e Castigo que Frederico consegue compreender. Então, Emílio começa a dizer a Enrico que o livro fala sobre rendição, mas ele só quer que o jogo acabe. O problema é que o sequestrador está disposto a tudo para fazê-los pagar, e Helena entra em pânico. Nesse instante, os dois homens veem um barco se aproximando e testemunham Helena se jogando no mar para se afogar. O pior de tudo é que Martina começa a ameaçá-los com uma arma, porque ela na verdade é irmã de Emílio. Ambos foram testemunhas da morte de seus pais no acidente que vimos no início do filme. Ao anoitecer, uma balsa de resgate se aproxima do barco de Emílio porque receberam um sinal de SOS. Ele tenta fingir que a ajuda deles não é mais necessária, mas não os convence, então sua única opção é assassiná-los. Martina ouve tudo do outro lado e exige uma explicação, mas ele responde que não teve alternativa e que vai preparar tudo para fugirem juntos. Mas Enrico consegue distrair a garota e Federico a fere. Depois liga para Emílio para informá-lo sobre o estado terminal de sua irmã e o força a ir ao iate, onde o sequestra, invertendo os papéis. Enquanto isso, Federico toma toda a água sem compartilhar com Enrico. E o vilão aproveita para dizer que esse é um comportamento típico de um milionário egoísta. É assim que conhecemos toda a história. Emílio conta que sua família era a mais feliz antes do acidente, que matou seus dois pais e o irmão que estava a caminho. Mesmo chocado e jovem, ele precisou encontrar um jeito de pedir socorro. E como não tinham família, tiveram que viver em orfanatos até que finalmente foram adotados. O problema é que o novo pai deles começou a abusar deles e só conseguiram se livrar dele ao matá-lo. Mas isso o levou para a prisão por anos, onde acumulou todo o ódio da sua vida. Ao sair, ele reencontrou a irmã e planejaram uma vingança. Acontece que Enrico era a pessoa que dirigia o outro carro. Mesmo assim, Emílio confessa que seu objetivo não era matá-lo, mas destruir seu mundo perfeito. Acabar com seus melhores amigos para que ele sofresse na própria pele o mesmo que eles. Ele também culpa o sistema, porque a ambulância demorou 1 hora para chegar, deixando seus pais praticamente morrerem. O pai de Flávio, advogado de defesa de Enrico, usou suas influências para evitar que ele fosse detido durante as investigações do ocorrido. Ouvindo isso, Enrico decide quebrar o silêncio e confessar que não estava lá naquela noite. Ele havia convidado seus amigos ricos para uma festa no clube e os esperava em outro lugar. Portanto, quem estava dirigindo o outro carro era nada mais nada menos do que Federico. Como Enrico morava perto do local do acidente, foi vê-los e como Federico tinha bebido muito álcool, decidiu assumir a culpa. Isso porque seu amigo poderia passar toda a vida na cadeia, apesar de todo o dinheiro do pai dele. Por outro lado, não haveria como culpá-lo, já que ele era abstêmio. Como a verdade já é conhecida, Frederico decide que vai matar os dois irmãos. Então Emílio começa a zombar dele porque eles têm um plano B. E vemos o momento exato em que o milionário começa a morrer, já que a água que ele tomou sem compartilhar estava envenenada. Ainda assim, o vilão continua disposto a terminar seu plano, começa a lutar com Enrico, mas sua irmã tenta detê-lo e no meio da briga acaba atirando nele por acidente. Isso gera uma última disputa entre Enrico e Emílio, na qual o vilão acaba morrendo. Enrico se arrasta com dificuldade até sua namorada e segura suas mãos para morrerem juntos. Isso foi The Bold. Não se esqueçam de deixar o like, comentar sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.